A manchete da reportagem de Reinaldo Turolo Júnior resume na revista Veja. Plano de grampear Alexandre de Moraes teria começado em setembro e contado com um hacker. A tentativa de comprometer o ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE com o envolvimento da inevitável Carla Zambelli, de Walter Delgatti, dito o Vermelho, e de Bolsonaro. Delgatti, o hacker, contou. Ouviu do próprio presidente da República pedido para grampear Alexandre de Moraes. Disse Bolsonaro, segundo o relato na Veja, a sua missão é assumir isso daqui, só, porque depois o resto é com nós, e você tem o céu. Delgatti, então, procurou um funcionário da TIM para suborná-lo e grampear o ministro Alexandre. Eu não sou burro, né? Eu sei como funciona, mas a ideia é subir e eu pegar o e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k. Fácil, isso fácil. A conversa com o funcionário da TIM foi gravada sem o conhecimento do hacker Delgatti, tão acostumado a grampear os demais. Depois eu vejo uma forma de explicar, mas o que vai acontecer agora, eu vou te dar uma adiantada, é que eles conseguiram grampear o Alexandre de Moraes. Você tá brincando, cara? É sério. E vai dar uma merda gigantesca, porque eles só podem apresentar isso com agressão, tipo, constitucionalmente falando, não podem. Só que aí eles precisam de alguém para apresentar e depois ele garantir que limpa a barra, sabe? Nessas histórias todas, uma pergunta: quem grampeia quem? Onde estão as inteligências, os aparelhos de Israel, etc., etc. Diante da dimensão desse crime ensaiado, a 26 de setembro, a revista Veja registrou essa história no primeiro ofício de notas e protesto de Brasília. A 10 de agosto, fora da agenda oficial, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, havia recebido Walter Delgatti. Walter é mais conhecido como o Vermelho e é aquele mesmo hacker que no aplicativo Telegram capturou e desventrou conversas entre o juiz Moro, o procurador Dallagnol e companhia. E, ao hackeá-los, detonou e desmoralizou a Lava Jato, Moro, Dallagnol e companhia. Escândalo de 2019 conhecido como Vaza Jato. Como eu estava de férias, lendo sobre um aplicativo que me dispensaria árduo trabalho, apelamos para o tão citado chat GPT, um robô dotado de inteligência artificial. Encomendamos textos sobre um tipo que há dias está ecoando nas manchetes e redes sociais, Marcos Duval. Entre várias questões, perguntamos ao chat GPT como Kafka escreveria sobre Marcos Duval. Encomenda feita, mesmo suspeitando que vários destes textos sobre Duval nas manchetes e redes tenham sido paridos por algumas espécies de robôs. A resposta do robô GPT se deu com 122 palavras, aqui condensadas por nós em apenas 57 palavras. Editamos. Começou escrevendo o robô. Marcos Duval, o senador, chegou ao poder com a promessa de melhorar a educação e a saúde no país. Ele falava com voz firme e convicta e o povo o aplaudia. E o robô terminou seu texto desta forma. E assim, o povo continuava esperando por mudanças que nunca chegavam, enquanto Marcos Duval seguia preso em suas próprias ilusões. Fizemos ainda uma segunda pergunta ao GPT. Pergunta acerca das múltiplas versões de Duval para a trama golpista por ele alardeada à revista Veja. Na primeira de suas N versões, Duval teria sido coagido por Bolsonaro para um golpe de Estado. O robô, que de bobo não tem nada, respondeu dizendo o que aqui resumimos. Essas são palavras nossas. Tô fora. Mentira dessa.
Antes, o robô alertou, era só fictícia sua primeira resposta acerca de Duval. Não entendi se a menção do robô à ficção incluía também a trama e o próprio Marcos Duval. Sim, porque Duval se apresenta nas redes ambiguamente como sendo um policial da SWAT norte-americana. Na real, ele apenas dava cursos de imobilização para agentes, mas jamais foi um policial da SWAT. Muita gente, em especial a verde e amarela, fica molhadinha diante de siglas como essa, SWAT. Foi assim, como herói da SWAT e afins, que Duval capturou milhões de seguidores nas redes. E jogando esse doce nas redes, Duval se elegeu senador pelo Podemos do Espírito Santo. Achamos melhor não perguntar ao chat GPT sobre essa trindade, Duval, Podemos, Espírito Santo. Não há robô que embarque nisso aí. Com a gente aqui no Visão CNN, Muriel, vamos encerrar aqui essa entrevista. O senador se emocionou. Eu volto aos estúdios. Quanto a Bolsonaro, o hacker vermelho e a Zambelli, nos apiedamos do robô. Nem tocamos no assunto. Duval disse à Veja ter ido conversar com Bolsonaro, convidado por um deputado federal. O Daniel Silveira, reconhecido como prova definitiva da existência do homem de Cro-Magnon. Daniel, eleito depois de quebrar uma placa em homenagem a Marielle Franco. Daniel Silveira já foi preso, multado, depois indultado por Bolsonaro. Agora novamente preso e multado em R$ 2.600.000 pelo ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, quando ministros do Supremo Tribunal Federal não mais estiverem nas manchetes diariamente, o Brasil enfim terá alcançado algum nível de normalidade. Terá voltado à normalidade quando juristas, mas também palpiteiros, não precisarem debater se, diante de surtos nazifascistas e ataques à incipiente democracia, o ministro tornado Xandão está ou não se portando como Tex Willer, parceiro de Jack Tigre, Kit Carson e também Kit Willer no gibi do Velho Oeste norte-americano. Mas voltando ao Duval e ao nosso faroeste. E ao Daniel, no momento enviado pelo ministro Alexandre à Cova dos Leões. Mais precisamente o presídio de Benfica, lá no Rio de Janeiro, de 6 ex-governadores presos. Cláudio Dantas, no momento, segue no governo. Segundo a versão inicial de Doval, Bolsonaro o coagiu a gravar conversa com o ministro Alexandre, para tentar comprometê-lo e assim afastá-lo das investigações. Investigações como a do terror na encenação golpista do 8 de janeiro. Só apelamos para o robô do chat depois de desnorteados pela quinta versão do SWAT, que não é SWAT. Duval já confessou ter recebido 50 milhões do orçamento secreto, para, em 2020, votar em Pacheco, candidato à presidência do Senado. Na CPI da Covid, Duval foi da tropa de choque, não a da SWAT, a do Bolsonaro. Vamos a um trecho da tragicomédia deste início de fevereiro. Horas depois de acusar Bolsonaro de tramar um golpe de Estado, Duval se encontrou com quem? Com Flávio e Eduardo, senador e deputado e filhos do presidente da República que o teria coagido. Não à toa, o robô tirou fora seus bits e bytes ao responder sobre Doval. Antes de irmos ao principal, uma observação. Flávio e Eduardo seguem falando, tuitando, referindo-se a Lula como o Nine, um deboche dos tempos da Lava Jato, deboche interno da Lava Jato, e comentando, Flávio e Eduardo, o governo. Cabe uma pergunta: quando esses e demais zeros da família vão ser investigados para valer? Os imóveis comprados com o dinheiro vivo pelo núcleo da família Bolsonaro são 51. A família estendida, 107 imóveis. O 01, Flávio, tinha aquela fantástica fábrica de chocolates. Como comprou e pagou a mansão em Brasília? Mansão avaliada em muito mais do que os declarados 6 milhões.
Ganhou advogando, disse o 01. Advogando para quem? Quem? Indagaria o grande Rolando Lero. Quem, enfim, fará investigação sobre ligações econômico-financeiras e pessoais com Queiroz, incluindo os 89 mil em cheques do faz-tudo Queiroz para Michele, e as homenagens e negócios da família com o finado capitão Adriano da Nóbrega, chefe de assassinos. Quando reabrirão anestesiadas investigações sobre aquela suruba do peculato, rachadinha e milícias? O general Braga Neto foi interventor no Rio em 2018. Teve à disposição serviços de inteligência das Forças Armadas, Polícia Federal e da Polícia Civil Fluminense. O general não soube de nada? O general depois iria para o alto comando do Exército, em seguida para a Casa Civil do Jair, 2 dias depois de apagado o arquivo Capitão Adriano. O general Braga terminaria candidato a vice do Jair ao deixar o Ministério da Defesa. E quando Jair foi derrotado, o general não se negou a produzir frases ambíguas sobre o resultado da eleição. Fracativa a inteligência militar. Não perceberam também o 8 de janeiro fermentado às portas dos quartéis? As portas para dizer o mínimo, não dizer a real. Não perceberam o estupro da Amazônia Legal e o genocídio de Yanomamis e demais? Não detectaram 20 mil garimpeiros invadindo criminosamente territórios Yanomamis? Essa mesma gente que tem ataques histéricos quando são ocupadas terras ou imóveis improdutivos. A inteligência militar nada percebeu, apesar de ao menos 21 alertas terem chegado ao governo? Não viram rios da Amazônia sendo contaminados por mais de 100 toneladas de mercúrio? Tudo isso é uma farsa encenada desde o relatório final da Comissão da Verdade em 2014, que apontou militares entre os 377 envolvidos em crimes contra os direitos humanos durante a ditadura. O que o Brasil viveu, assistiu no 8 de janeiro e pré-eleição, urnas fraudadas, etc., aquela conversa mole, foi a encenação de um golpe. A encenação, mais um capítulo da obra que teve o prefácio na queda de Dilma. O chamado golpe híbrido, com amplos setores do parlamento, judiciário, o mercado, de mídias e, na tutela, militares. O 1º de janeiro agora foi apenas uma bela e emocionante festa de posse. A posse mesmo só se deu quando, a 21 de janeiro, Lula demitiu o comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda. E demissão porque o ataque aos 3 poderes na encenação golpista chocou não só o Brasil. E ali Lula sacou a oportunidade política para o contra-ataque. Temos agora o general Thomas Miné no comando do Exército. Uma trégua. Seguimos fingindo não perceber digitais e fluidos da casta militar na longa encenação golpista. Os atos pré-eleição e o 8 de janeiro foram encenados exatamente na busca de negociar o máximo do poder de tutela, de tutelar o país. Segue a tragicomédia. Na farsa do Duval, novamente evidente, os militares, sempre. Notemos, mesmo se ficção, o quartel-general escolhido para o golpe de Itararé, esse do Duval, seria exatamente o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Heleno, o Pequeno. Em meio a tanto delírio, não poderia faltar, claro, o general-senador ou vice-versa, Mourão. Como se desembarcando de Marte e desavisado do barulhento golpe de Itararé, Mourão informou: é a favor das armas, dos caques, dos tiros, da zorra toda. Obviamente, o general-senador ou vice-versa busca o vácuo deixado por Bolsonaro no Brasil troglodita. Agora anunciam Michele como pré-candidata ao governo do Distrito Federal em 2026.
Certamente há aí um quê de Steve Bannon, candidatura anunciada ao tempo em que o site Metrópolis relatava. Na era das famílias Jair e Michele, o Palácio da Alvorada reviveu o balança, mas não cai. Fato símbolo descrito pelo Metrópolis. Michele mandou rapinar moedas atiradas no espelho d'água do Alvorada. Moedas atiradas por visitantes com rogos de amor, saúde e fortuna. Na versão querubim, moedas rapinadas para a igreja de Michele. Por que não para o Malafaia? Para gatunar as moedas, teriam matado as carpas, peixes habitantes daquelas águas. Perguntamos a um outro robô se há notícias sobre as famosas emas do Palácio da Alvorada. O robô mesmo aquele, não dá a menor bola para isso. Mas alguém viu as emas fugindo para montanhas, distantes montanhas, porque em Brasília, por ali, não tem montanha. Isso pouco depois de saberem as emas do destino das carpas. Na retirada do palácio, diz ainda o Metrópolis, as despensas e geladeiras foram esvaziadas. Voltando das férias, soubemos que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, destinou milhões para a prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão. A prefeita é sua irmã, Luana Rezende. 5 dos milhões usados para pavimentar a estrada que corta 8 fazendas do agora ministro, da irmã e de parentes. Juscelino obteve 50 milhões via o famoso orçamento secreto. Ah, mas isso foi antes dele se tornar ministro, alegam. Mas isso não muda a essência dos fatos. Não é de bom tom. Dá discurso a picaretas e corruptos que apontam o quintal alheio para esconder quem e o que são. Permitem que gente como Moro, Dallagnol e companhia voltem a simular integridade e ética. A propósito de integridade e ética, na volta das férias, nos deparamos também com o discurso do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que passou os últimos anos arando. Não sabemos se ele é fã de Marlon Brando e do método Stanislavski, mas, anos depois de procurando, assim se deu a interpretação do Procurador Aras. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias: democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo.